Olá, amadinhos e amadinhas, me encontro aqui novamente para gravar para vocês uma reflexão que o Senhor havia palestrado comigo durante a semana. E de primeira mão eu quero agradecer a todos pelo apoio que têm me dado, por estar me incentivando a continuar com esse trabalho que o Senhor pediu que eu viesse fazer. E para todo lugar que eu vou, todo evangelismo que eu faço, na minha congregação eu faço questão de deixar bem claro sobre isso, que nós não conseguimos chegar a lugar nenhum sozinhos. E a missão com Deus, ela é tão linda que ela é traçada em união. Ninguém faz nada sozinho. Nós podemos observar que na palavra do Senhor, nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus conseguiu fazer nada sozinho. Nós conseguimos observar que tinha que haver a união do povo de Deus para que isso venha acontecer. E eu fico muito feliz, muito grata, porque eu tenho vivido isso, essa união com vocês. A missão dada a mim, ela reflete na ajuda de vocês sobre o meu ministério. E eu quero agradecer a vocês pelas palavras de apoio, pelas mensagens que eu recebo. E que o Senhor venha abençoá-los poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Mas também quero cumprimentar vocês com a graciosa paz do Senhor Jesus. E espero que este vídeo encontre vocês com saúde, em plena graça, em plena comunhão com Deus, com o direcionamento do Espírito Santo, que o Senhor venha estar cuidando de vocês da forma com que vocês esperam e da forma com que vocês precisam, pois Ele é Pai que não desampara. E a meditação para nós, no dia de hoje, se encontra em Gênesis 22, quando Deus ele pede que Abraão venha entregar a sua promessa a ele. Quando Abraão vem sacrificar o seu filho para Deus. É um pedido que Deus fez para Abraão. Mas para nós entendermos um pouco disso, como que aconteceu, como que chegou a essa vivência, eu gostaria de fazer um breve resumo. Eu vou tentar resumir o máximo que eu puder para não ficar um vídeo cansativo, para não ficar um vídeo que te esgote, tá? E eu quero começar que antes de Abraão ser Abraão, ele era Abrão. O nome dele era Abrão, o nome da sua esposa era Sarai, que Abrão significa pai exaltado, pai honrado, Sarai significa minha princesa, minha senhora. E eles tinham a vida deles lá na sua cidade natal, em Ur dos Caldeus, vivendo a sua vida tranquila, seu casamento tranquilo, vivendo a sua vida. E um determinado dia, ele ouve uma voz que manda ele sair da sua terra, da sua parentela, e ir para a terra onde seria mostrado para ele. Porque Deus faria sobre ele uma promessa. E essa voz era de Deus sobre Abrão. E Abrão temeu, ouviu essa voz e obedeceu. Pegou a sua esposa, pegou seu sobrinho Ló, saiu e foi para onde foi determinado que ele viesse fazer o seu trajeto. Durante esse trajeto tem algumas paradas, tem algumas coisas que aconteceram, mas não é bem isso que eu quero dizer neste vídeo. Porque neste vídeo nós vamos tratar sobre promessa. E no decorrer do caminho, nós podemos observar que Abrão ele teve os seus erros, teve os seus acertos. Ele obedeceu muito ao Senhor, mas ele também teve suas falhas humanas. Ele também chegou a errar algumas vezes. E nesse decorrer desse tempo, desse processo, o Senhor vem nos falar no dia de hoje que não importa quantas vezes nós erramos,
mas importa quantas vezes nós retomamos o caminho e voltamos a obedecer no temor de Deus. Porque o Senhor, quando nos escolhe para algum processo, quando o Senhor nos escolhe para alguma missão, Ele sabe que nós não estamos preparados, mas Ele também tem a certeza de que nós precisamos dele para poder concluir o que Ele colocou na nossa vida para ser concluído. E não foi diferente na vida de Abraão. Só que num determinado ponto, Deus pega e muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. E quero te explicar por que que isso é feito. Porque para nós vivermos a totalidade da promessa de Deus, nós não podemos continuar do mesmo jeito que nós estamos. Não tem como nós continuarmos da mesma forma que nós estamos vivendo. E Deus, Ele começa a limpar todo o passado. E Deus, Ele começa a tirar tudo aquilo que atrapalha a chegar e a concluir o que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. E nesta palavra, o Senhor me direciona a falar com você que Deus pega o nome de Abrão, e passa a chamá-lo de Abraão. Outrora, pai honrado, outrora, pai exaltado, mas agora pai de multidões. É uma aliança que o Senhor faz com Abraão, que ele seria pai de multidões. E como ele não era sozinho, uma só carne com Sarai, o Senhor também muda o nome de Sarai, que antes era minha princesa, minha senhora, e agora ela começa a ser chamada de mãe das nações, ao qual dentre essas nações sairiam reis para governar. E nesta verdade nós vemos que também com Sarai o Senhor faz esta aliança, faz este concerto com este casal, porque eles seriam responsáveis por uma grande obra do Senhor sobre a terra. E nós conhecemos ele como pai da fé, porque ele ouviu a voz do Senhor, ele não temeu, ele foi, acatou o que o Senhor havia dito, obedeceu, mesmo mediante alguns escorregões, algumas falhas, mas ele e Sara cumpriram o propósito do Senhor, sabe como? Deixando o Senhor mudar o que eles eram. Deixando o Senhor mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, as suas vontades nas vontades do Senhor. Deixando o Senhor mudar os seus planos e os seus projetos para os planos e os projetos que Deus tinha. Então o Senhor mudou a identidade deste casal, a moral deste casal. E isso tudo é com o tempo. Então teve um bom caminhar até eles estarem preparados para viver e vivenciar o que Deus tinha para a vida deles. E eles continuaram perseverantes e em obediência no trajeto, mesmo às vezes errando, mas se consertando com o Senhor todas as vezes que errava. E nesta verdade, nós chegamos ao ponto que em muita idade de Sara, em muita idade de Abraão, o Senhor prometeu filho. No momento ali, era quase que impossível deles acreditarem, né? E deram ali o seu jeitinho, né? Humano, na sua falha humana, né? Que Sara vai e aconselha ele a se deitar com a sua serva, Agar, para se cumprir uma promessa de Deus sobre a vida deles. Porque ela já não tinha mais os costumes das mulheres, né? Ela já era de alta idade, ele também já era de idade. Então ela pega e fica querendo dar o seu jeitinho em aconselhar o seu marido a pegar um atalho, digamos assim. E ali começa a dar tudo errado. Porque não era isso que Deus tinha falado para eles. A linhagem seria deles. Não teria terceiros para poder fazer cumprir esta promessa. Eu quero dizer para você, no dia de hoje, que a promessa que o Senhor prometeu para você
Aquilo que o Senhor falou para você, meu amado e minha amada, vai ser cumprido através de você, por você, perseverança sua e confiança sua nele, não de terceiros. Quem tem que saber a voz que está ouvindo e quem tem que ter a certeza de quem te mandou, de quem te ordenou e de quem está te direcionando é você com a sua comunhão com Deus. Então toma cuidado, porque Deus havia falado com Abraão e Sara quis dar a sua ajudinha. Então o que acontece? Ali, Abraão teve que dispensar Agar, mais o seu filho, Ismael, porque estava dando problema ali no meio, junto com a promessa, que era Isaac. O filho da promessa era Isaac. Então a promessa era Isaac. Era através de Isaac que seria feita uma grande nação. Era através de Isaac que Abraão seria pai de multidões. E ali começou a ter uma certa contenda. E tiveram que dispensar Agar e Ismael da civilização da família para se cumprir na totalidade daquilo que Deus queria. E ali, voltando ao contexto, para nós não perdermos o foco do que é para eu passar, vai passando tempos, vai passando alguns anos, e Deus faz um pedido para Abraão, que era para ele sacrificar o seu único filho, para ele. Era um teste de fé que Deus estava fazendo sobre Abraão. Deus sabia que Abraão iria cumprir? Sabia. Deus não é pego de surpresa, não. Deus, ele nos surpreende, mas nós não surpreendemos Deus. Aleluia. O Senhor, ele sabe de tudo. Ele sabe até onde nós conseguimos, até onde nós alcançamos. O que ele espera de nós é que nós perseveramos, que nós confiamos na mão dele. E na verdade esse teste de fé nem era tanto para provar para Deus quem Abraão era, porque Deus sabia quem Abraão era. Deus, ele conhecia Abraão. E Deus também conhece a mim e conhece a você. Ele sabe até onde nós vamos confiar. Ele sabe até onde nós vamos obedecer. Deus, ele sabe de todas as coisas. E ali a palavra do Senhor nos diz que Abraão pega os seus moços com o seu filho, arruma ali o jumento, leva a lenha, o cutelo, prepara tudo e tem a caminhada para chegar até onde Deus determinou que ele sacrificasse o seu filho, no Monte Moriá. E quando chega ao pé deste monte, Abraão fala para os moços que o acompanharam e fala para eles assim, ó: ficai aqui, vocês e o jumento. Irei subir eu e o meu filho. Lá, depois de havermos adorado, desceremos. Olha que coisa mais linda. Ele levou no plural. Depois de havermos adorado, nós desceremos. Ele estava falando assim, ó: eu e o menino vamos descer. Aleluia. Independente do que Deus fizesse lá em cima, Abraão, ele voltaria para o seu lugar de humildade. Aleluia. Independente do que acontecesse lá. Esse descer nós podemos trazer para a nossa vida em sinal de, depois de adorar e exaltar o Senhor, eu não vou me sentir melhor do que o outro porque eu estou face a face com Deus. Aleluia. Não é porque eu sinto a presença do Senhor em cima daquele monte, porque eu vou obedecer ao Senhor em cima daquele monte, que a soberba vai tomar conta do meu coração. Não! Eu vou descer. Aleluia. E nesse contexto, eu descerei junto com meu filho, independente dele vivo ou dele morto. Mas Abraão, ele sabia de uma coisa. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Sabe o que é isso? Quando Deus, ele te promete uma coisa. Quando Deus fala algo para você. E quando Deus faz algo para você, ele não se arrepende do que ele fez. E Abraão, ele sabia que algo Deus faria.
Ele podia matar o seu filho, entregando o seu filho a Deus, que Deus era Deus para ressuscitar o seu filho e devolver a ele. Porque a partir do momento que Deus fala que do seu filho ele faria uma grande nação e que Abraão seria pai de multidões, Abraão guarda esta promessa. E ele sabia que o que aconteceria lá em cima, ele não sabia o desfecho, mas ele só sabia que ele tinha que obedecer. E ali ele começa a subir com o seu filho levando a lenha. Quando chega lá em cima, ele prepara o altar, organiza a lenha para fazer o sacrifício. Amarra o seu filho. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que o filho fala assim: pai, onde está o cordeiro? E Abraão fala para ele assim: Deus proverá o cordeiro. Ele tinha certeza de que alguma coisa Deus ia fazer. Ele tinha certeza que na sua obediência, Deus não deixaria ele sozinho, confuso, envergonhado. Ele sabia que quando Deus manda, Deus é poderoso o suficiente para poder arcar com tudo aquilo que Deus pede. E nessa verdade, quando ele levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, o seu único filho, a promessa que foi feita, a promessa que tanto foi esperada, a promessa que tanto foi desejada, um anjo brada: Abraão, não faz tal coisa. Não mate o seu filho. Aleluia. O anjo estava mostrando para ele assim: você foi provado e aprovado, Abraão. Você obedeceu. Deus, ele viu seu coração, Abraão, que você cumpriria o que ele pediu. E ali naquele trajeto todo, de toda a vida de Abraão, nós podemos observar que todo o processo de cai e levanta, faz conserto, erra, se conserta, erra novamente, nós podemos ver que foi forjando o caráter de obediência de Abraão até ali. E a palavra do Senhor diz que quando Abraão olha, tem um carneiro preso, aleluia, esperando para ser sacrificado. E ele pega aquele carneiro e sacrifica ao Senhor. Faz toda a preparação e sacrifica ao Senhor. E a palavra que foi liberada por Abraão, pela sua fé, que ele e o filho desceriam e encontrariam os moços, aconteceu. Eu quero te dizer que no momento de provação, continua com a sua fé no Senhor. Continua sabendo qual voz você está ouvindo. Continua tendo discernimento de quem está te pedindo algo. Se é Deus, amado, vai sem medo algum, porque só tem que dar certo. E ali, Abraão colocou o nome daquele lugar de Deus proverá. Porque Deus proveu sobre a vida de Abraão e sobre a vida de seu filho. E sabe o que eu quero te dizer? Porque que Deus, ele não permitiu que matasse Isaac. Porque Deus não mata promessa. A promessa, uma vez liberada, ela é trabalhada para ser executada. E na verdade nem é trabalhada na promessa. Porque Deus, ele tem sua única palavra. Se ele falou que ele te dá uma promessa, se ele te fez uma promessa que iria cumprir, a parte dele o Senhor já fez. Porque na verdade Deus não está preparando promessa. A promessa que ele fez já está te esperando lá na frente. A questão é que o Senhor, ele te prepara para você conseguir assumir essa promessa. Ele te prepara para que você consiga tomar posse desta promessa. A voz do Senhor já liberou a promessa para as nossas vidas. Mas o Senhor, no decorrer do processo, dos erros e acertos, ele prepara a nossa identidade, a nossa moral com ele, a nossa fé e confiança com ele, para tomar posse daquilo que já está preparado, daquilo que já foi lançado. Segundo os estudos, nós temos cerca de 8.000 promessas dentro desta palavra linda, maravilhosa, chamada Bíblia Sagrada. A voz de Deus para minha vida e para a tua vida. Então eu quero dizer a você
não se cansa de ler, reler, de estudar, de meditar, de buscar para a tua vida aquilo que o Senhor preparou e determinou para você viver. Porque uma coisa é certa, o Senhor, Ele quer nos presentear com as suas promessas. Mas é necessário que nós obedecemos e confiamos nele, assim como Abraão nos ensinou. E nessa reflexão, eu quero dizer para você, deixa Deus lapidar, deixa Deus nos moldar, deixa Deus trabalhar em nós, para que nós estejamos aptos a tomar posse daquilo que Deus preparou para a minha vida e para a tua vida. E muitas das vezes nós podemos até pensar, não sei os irmãos, às vezes eu penso que está demorando demais a promessa se cumprir. Mas na verdade é porque eu estou demorando a entrar no centro da vontade de Deus para alcançar a promessa que o Senhor me fez. Então que essa reflexão fica para a minha vida e a tua vida. Vamos confiar e obedecer para que nós tomamos posse da promessa que Deus tem para a nossa vida. Amém? Quero desejar a vocês toda graça, toda paz, toda saúde, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor venham ser derramadas sobre o seu lar, sobre a sua família. Quero deixar o meu abraço, o meu muito obrigado pelo carinho de vocês e a atenção de vocês. Obrigada por tudo. E deixo aqui a graciosa paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Tchau, tchau. Beijoca.